fortalecimento de ações de enfrentamento à violência de gênero. Desejamos que este momento seja de reflexão, aprendizado e mobilização. Que tenhamos um evento inspirador e transformador. Senhoras e senhores, neste momento, passamos à composição da mesa dos trabalhos desta manhã. Para tanto, convidamos o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Henrique Filho, Carlinho Filho. Presidente da Escola do Legislativo, vereador Carlos Henrique de Oliveira. Estendemos nesta oportunidade o convite para os parlamentares membros da Comissão Temática da Mulher do Legislativo Itabirano. Vereadora Jordana Madeira Dias. Vereador Bernardo Rosa Souza. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do vereador Leandro Pascoal, que também está conosco nesta oportunidade. E muito bem, senhoras e senhores, neste instante, convidamos para o pronunciamento oficial de abertura o presidente da Câmara Municipal de Itabira, vereador Carlos Henrique Filho, Carlim Sacolão Filho. Bom dia, pessoal. Para a gente aqui é uma honra, uma satisfação muito grande a gente iniciar os trabalhos de hoje aqui com essas palestras, porque é um fato corriqueiro nas vidas das mulheres, tanto da nossa cidade quanto do nosso país. E nessa fala minha aqui, eu quero dividir aqui tanto para as mulheres quanto para os homens. As mulheres, eu cheguei aqui mais cedo, eu estou vendo ali, né, o violentômetro. Então, aquilo ali para as mulheres, no início do relacionamento, as mulheres já têm que fazer esse filtro. O homem que é possessivo, que é controlador, que é ciumento, a mulher já tem que fazer esse filtro, porque dali até alguns anos vai chegar no pior. Nós temos aí uma população de quase 8 bilhões de seres humanos aqui na Terra. Não é possível que só esse homem vai servir para a mulher. Então a mulher já faz esse filtro, já vê que isso pode decorrer numa coisa pior depois. Então, a mulher que tem a condição de ter uma sensibilidade maior, a mulher tem sensibilidade maior que o homem, ela já começa a perceber. Todo homem que começa a ser controlador e começa a querer tomar conta da vida dela, ela já tem que dar um basta e romper com essa relação antes que isso aí vire algo pior depois. Esses dias agora, a gente viu lá no norte, um rapaz, um fisiculturista, dá 61 socos em uma mulher. Aí eu trago esse episódio agora, para os homens. O homem, ele tem que gostar primeiro dele, depois da mulher. Porque se uma mulher não quiser mais um relacionamento com o homem, ele tem que ter, né, a consciência que ele tem que gostar mais dele para procurar uma outra mulher. Ele não pode achar que aquela mulher ali é uma propriedade dele, igual a gente viu aquele episódio. E o homem também tem que ter a função social. O homem, ele tem uma irmã, ele tem a mãe, ele tem a filha, tem a esposa. Digo para vocês, na minha família, eu tenho filha, eu tenho irmã, tenho mãe, tenho a minha esposa. Se algo desse acontece dentro da minha família,
esse cara não estaria vivo para contar a história, doutor Yuri. Porque nós, como homem, a gente tem que se posicionar. A mulher também ela é vítima de violência porque às vezes falta um homem dentro de casa. Se eu falo pelo irmão, pelo pai, pelo algum homem que tem dentro da casa. Então, é um tema bastante delicado, mas é um tema muito pertinente na qual todos nós da sociedade devemos envolver. Ninguém é de ninguém. Então, a gente está aqui hoje, como a instituição da Câmara Municipal, todos os vereadores sempre ativos nesse tema, para que a gente possa criar ali o bem-estar e a proteção da mulher. Sem a mulher, gente, a gente nem existiria. A gente não tinha, a gente nem aqui estava. O que a gente tem que fazer como sociedade é denunciar. Briga de marido e mulher não mete a colher, mete sim. Se você tem um vizinho lá, uma vizinha que está sofrendo abuso, denuncie. Denuncie. A gente não pode tolerar isso, esse tipo de coisa mais. Agradeço a presença de todos, que a gente tenha um dia bastante produtivo, na qual a gente possa aí transmitir essa mensagem aí para os 4 cantos da nossa cidade aí. Obrigado. Agradecimentos ao presidente da Câmara Municipal, vereador Carlim Sacolão Filho. E neste instante, para a sua mensagem, convidamos o presidente da Escola do Legislativo, vereador Carlos Henrique de Oliveira. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Na sua pessoa, eu cumprimento os colegas vereadores. Essa é uma oportunidade que temos de discutir esse primeiro seminário acontecendo aqui na escola, aqui na Câmara Municipal, através da Escola do Legislativo. Quero parabenizar também aqui a Ana, que é a diretora, que tem feito esse esforço para que isso aconteça. Como bem disse aqui o presidente, nós sabemos que a violência contra a mulher ela é muito mais que uma simplesmente violência física, né? Ela tem a violência verbal, a violência sexual e por aí vai. Então nós precisamos nos alertar, essas ações públicas precisam de acontecer diariamente e a Escola do Legislativo vai trabalhar todo mês do agosto e assim todo o mês do ano, presidente, para que a gente trate aqui nessa casa algum tema relacionado, como Setembro Amarelo, como o Outubro Rosa e por aí vai, que é muito importante essas ações públicas, principalmente tratando da Casa Legislativa, que é a Casa do Povo. Então, desejo a todos um bom seminário, que nós possamos aqui aprender cada vez mais e que possa ser produtivo, muito produtivo, como bem disse aqui o senhor. Então, espero que vocês também aproveitem bastante. Um excelente dia a todos. Obrigado. Agradecimentos ao vereador Carlos Henrique de Oliveira. E convidamos agora, para deixar a sua mensagem, vereadora Jordana Madeira. Bom dia a todos, bom dia a todas. Estou muito feliz em participar como presidente da Escola Legislativa, como presidente da Comissão das Mulheres, desse seminário Agosto Lilás. É um tema muito importante, mas é um tema que a gente não pode falar dele apenas no mês de agosto. A gente precisa falar dele durante todo o ano, porque a gente vê que a violência contra a mulher ela vem crescendo cada dia mais e a gente precisa dar um basta nisso, a gente precisa posicionar, fazer políticas públicas voltadas para isso, para a gente conter ainda mais as agressões para que não aconteça e a gente tentar aí zerar o número de agressão contra as mulheres, que a gente sabe que acontece agressão contra as mulheres em todas as partes, não é apenas dentro de casa, é na empresa, é na escola, é na igreja, então a gente precisa trabalhar isso para que cesse, trabalhar nas escolas, conscientizando os meninos que vêm crescendo, para que isso não aconteça quando eles chegarem na idade maior, que eles possam respeitar as mulheres e entender o lugar dela. Então, contem comigo, com o meu mandato, para a gente trabalhar sempre em prol das mulheres de Itabira, sempre fazendo políticas públicas voltadas para isso e colocando leis que realmente endureçam isso aí e realmente seja cumprida para nos respeitar mais e para nos proteger mais. Tenham um bom dia, que Deus abençoe o nosso seminário, que abençoe as palestras e contem comigo com o meu mandato. Obrigado, vereadora Jordana Madeira. E nesse momento, convidamos para deixar a sua mensagem o vereador Bernardo de Souza Rosa. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, meus nobres colegas de
de legislatura. Carlinhos, eu fiz uma opção de ser membro, né, da Comissão da Mulher para aprender mais com as mulheres aqui dessa casa, com a Jordana, com a Dulce, porque a gente tem uma concepção de que o homem há uma competição dia a dia com a mulher, né, e muito pelo contrário, né, ninguém compete com ninguém, né. A mulher, tanto como o homem, tem seus valores, né, seu perfil, e não há uma competição, né. A gente vive num país que está polarizando tudo, né. Eu sou esquerda, eu sou de direita, né, ou sou de um lado, ou sou do outro. Isso é uma bobagem eterna que está causando prejuízo enorme para toda a humanidade, né, para toda a sociedade. A gente vê pelo mundo afora violência, tudo que acontece é com essa polarização de tudo, né, principalmente, né, na política. E aí a gente vai, por analogia, também um homem e mulher. Não tem essa diferença. Logicamente, eu fico envaidecido, admiro uma mulher que é empreendedora, uma mulher que conseguiu, né, como a Jordana e a Dulce, que conseguiu vencer, né, estar no legislativo, tem o seu propósito, porque é muito difícil, sabe, Carlinhos? Muito difícil a mulher vencer uma sociedade machista ainda igual a nossa. O homem, eles acham normal, o homem tem que ser vencedor. Mas quando a mulher vence, por que essa mulher venceu? Tem uma coisa errada aí. Não pode. Esse lugar deveria ser meu. É uma bobagem, um machismo ainda. Todo mundo, não existe, mas existe machismo todos os dias. Todas as piadas, todas as conversas de boteco, sempre tem uma palavra machista, uma expressão machista. Por que essa mulher está aqui? Muito pelo contrário. É uma beleza assim, quando a gente vê, né, as mulheres vencendo. Hoje eu estava discutindo a questão do Banco do Brasil aqui, e aí quando eu fui ver, né, a presidente do Banco do Brasil é uma mulher, pela primeira vez. Olha aí, o tempo de existência do Banco do Brasil. A presidente da Caixa Econômica Federal hoje é uma mulher. E aí todo mundo falou, hoje é uma mulher que é presidente, como se não fosse normal, né? Como, nossa, agora é uma mulher. É um conceito machista. Por que não uma mulher? Né? Lá em casa, eu sou o bendito é o fruto, né? Tem minha mãe que mora comigo, tem minha filha que fica comigo, e eu fico envaidecido de ver a minha filha, como ela está se empoderando, como ela está crescendo, sendo mulher. Né? Não estou falando de opção, né, sexual, estou falando sendo mulher. Né? Então, assim, isso tudo é contra a sociedade. E nós, como legisladores, a gente tem um dever de levar para as meninas hoje que estão crescendo, que vão se tornar uma grande mulher no futuro, esse entendimento. Vai, né? O mundo é seu, segue, vence. Esse seminário é importante para isso. Então, parabéns ao Carlos Henrique, presidente da Escola Legislativa, parabéns ao Carlinhos, que é presidente da Câmara, parabéns a Jordana, que é presidente da Comissão da Mulher. Vou aprender muito com você, né, nesses anos aí de convivência. E eu realmente fico envaidecido, sabe, Jordana, quando você fala, nos seus pronunciamentos, tanto você como Dulce, que tem e está ocupando o espaço, o espaço é meu, por direito também. Tá? Então, que nós possamos levar isso para a sociedade, e tenho certeza que a gente vai aprender muito aqui. Principalmente nós, né, Carlos? Trazendo esse exemplo, essa experiência da mulher, e a diferença que tem, Carlos, que tudo que a mulher toca é mais bonito. Isso eu tenho certeza. Isso é fato. Você pode colocar uma câmera aqui, vamos melhorar a câmera. Tudo que a mulher toca fica mais bonito, porque a sensibilidade da mulher é muito diferente da nossa sensibilidade. Daí que aprendemos isso com elas. Obrigado. Agradecimentos ao vereador Bernardo Rosa. Bem, senhoras e senhores, solicitamos ao presidente desta casa e demais vereadores para retornarem aos seus lugares para iniciarmos a primeira palestra de hoje.
Senhoras e senhores, com muita honra, convidamos para vir à frente Dr. Euler Ronilson Dias, advogado e vice-presidente da OAB Itabira. O tema abordado pelo vice-presidente da OAB Itabira será vulnerabilidade das classes minoritárias. Vamos recebê-lo. Bom dia a todos e a todas. Bom, já fui apresentado. Meu nome é Euler, tenho 40 anos, sou advogado e, na verdade, não vou nem chamar isso de palestra, não. Vou chamar isso de troca de experiências. Acho que teorias, documentos, leis, temos muitas. Então, eu quero chamar isso de uma troca de experiências que vamos ter por alguns instantes. Vocês podem estar se perguntando, mas estamos falando de violência doméstica, estamos falando de um tema propriamente feminino, mas eu espero que até o final das minhas apresentações aqui eu possa ter ganhado a confiança de vocês para poder ter levado um pouco das nossas experiências aí no dia a dia. Tá? Queria aqui agradecer ao presidente da casa, Carlinhos, meu amigo de infância, de longa data. É muito bom ver essa casa tratando esse tema, que tem que ser realmente tratado com esse olhar. Aqui que realmente é o local para a gente discutir essas políticas públicas, para que essas leis, para que esses ordenamentos, no papel, Carlinhos, é muito bonito, sabe? A Lei Maria da Penha, ela é linda, ela é perfeita assim no mundo imaginário, ela é perfeita. Mas a gente realmente tem esse dever de colocar essa lei em prática. Então, essa discussão ela passa por aqui. Tá? Então, muito obrigado pelo convite. Logo que eu recebi o convite, prontamente aceitei, porque sei da seriedade dessa casa. Queria também cumprimentar aqui meu amigo advogado, doutor Bernardo Rosa, na qual eu tive o prazer de ser capitaneado por Vossa Excelência, na época que você era presidente do OAB. Além de um excelente advogado, considero como amigo, Recebo aqui os meus cumprimentos ao Carlos Henrique também, presidente dessa escola do Legislativo. Isso é muito importante, realmente, Carlos. Temos diversos temas que a nossa cidade é carente e a violência doméstica é uma delas. Eu vou tentar mostrar um pouco, porque não é só a violência contra a mulher, você bem disse, não é só a violência física, não é só a violência sexual. A violência doméstica ela abrange tantas coisas que a gente não consegue imaginar o que de reflexo isso traz para a nossa sociedade. Então, eu acho que aqui realmente é o local para a gente tentar discutir, pelo menos na nossa cidade, cada um fazendo a sua parte. Eu tenho certeza que esse mundo que você citou de 1 milhão, 18 bilhões, sei lá, de pessoas, cada um fazendo seu papel, eu tenho certeza que a gente vai evoluir. Jordana também, receba aqui os meus cumprimentos. Foi um prazer realmente estar aqui contribuindo com vocês aqui nessa escola. Queria estender também um agradecimento especial à Ana, que é a diretora aqui. Eu tenho certeza que esse projeto aqui ele só foi colocado, saído do papel realmente pela sua dedicação, pela sua clareza em ver esses pontos que são tão relevantes para a nossa sociedade. Ana? Recebo aqui os meus cumprimentos e agradecimentos. Bom, pessoal, passado os agradecimentos, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Esse tema, ele realmente ele precisa, quero fazer um parênteses aqui também, de estender o cumprimento especial ali também a meu fiel escudeiro, doutor João Pedro, meu sócio no escritório. Obrigado aí pela presença, companheirismo sempre, Esse tema, violência doméstica, é um tema que ele vem sendo discutido insistentemente. Todos os dias, qualquer jornal, de qualquer estado, de qualquer país, especialmente o nosso, nós vamos ver pelo menos uma matéria relacionada a algum tipo de violência contra a mulher.
muito se fala, e agora eu vou, obviamente, defender o tema que eu estou aqui falando, muito se fala que a violência doméstica ela não tem classe social, não tem cor, e realmente não tem. Realmente não tem. Todas as mulheres, sem exceção. Nasceu mulher, já é uma pretensa vítima da violência doméstica. Principalmente na nossa sociedade, que é uma sociedade, Bernardo, patriarcal. Porque nós ainda temos muito enraizado da gente aquilo que a gente vem multiplicando. A gente vem multiplicando. Nós crescemos numa sociedade, num núcleo familiar de um machismo muito concentrado ali. Homem é homem, o homem trabalha, a mulher lava roupa e aquela coisa toda. Então, assim, nós estamos ainda nessa virada de chave. A nossa geração está nessa virada de chave. Nós pegamos esse lado patriarcal, mas também estamos tendo a oportunidade de vivenciar e saber que realmente essa sociedade ela não cabe mais. Nós não temos mais. Dito isso, muito embora entendamos que a violência ela não tem classe social, mas os números apontam uma outra realidade, principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. Nós temos alguns dados, esses dados, inclusive, é amplamente divulgado, que a cada 4 minutos no Brasil, uma mulher é agredida. A cada 6 horas no Brasil, uma mulher é assassinada. Só que se pegarmos esses dados que são apontados, Carlinhos, existe um grupo específico que lidera esse ranking. Existe um grupo específico de mulheres agredidas e violentadas que lideram esse ranking. Ah, uma pessoa bem-sucedida sofre violência doméstica? Sim. Mas as mulheres em condições de vulnerabilidade são as que mais sofrem. São as que mais sofrem. Então, nada melhor do que nessa casa a gente tratar esse assunto, Bernardo, para a gente tentar visualizar como que nós vamos realmente equilibrar essa balança. A balança ela tem que ser zerada, mas nós temos que tentar entender o porquê que uma mulher, vou denominar assim, que não esteja em uma condição social vulnerável, ela sofre mais violência do que uma mulher que está numa condição mais elevada. Será que é o que? É o estudo? Será que é a condição financeira? Nós temos que tentar enxergar isso e temos que realmente tentar visualizar como nós vamos fazer chegar realmente, porque a lei ela é muito bonita, mas como nós vamos fazer chegar essas mesmas diretrizes para essa mulher que tem uma condição financeira boa, para essa mulher que não tem uma condição financeira boa, que não tem essa informação, que não tem uma rede de apoio. Como que nós vamos fazer isso? Vou dar um exemplo claro. Recentemente agora, o mais comum, Ana Hickman. Ela sofreu violência doméstica do marido. Mas olha a diferença. Ele falou que ia matar e tal. É o que acontece. O ciclo é esse. Tenho certeza que a doutora Juliana, quando for falar, ela vai falar desse ciclo. E ele se repete em diferente classe social, né, doutora? Terminou, aí não aceita, vou matar, vou bater, vou matar filho, vou matar família e tal, pronto. Esse é o ciclo. Só que qual que é a diferença da Ana Hickman? A Ana Hickman mora num condomínio fechado, com porteiro, ela tem 5 seguranças. Então, ela foi lá e pediu a medida protetiva. Ela ganhou a medida protetiva. Só que qual que era a possibilidade desse agressor chegar perto dela? É zero. É zero. A mulher anda escoltada, 5 seguranças dentro de um condomínio fechado. Aí eu pergunto para você, semana passada eu estava na cidadezinha de Santa Maria, fui lá para tirar a cópia do inquérito. Chegando lá, chega uma doninha, não vou dizer doninha, uma senhora, uns 40 e poucos anos, com 3 filhos.
relatando que tinha sido agredido pelo marido durante a noite, que o marido falou que ia matar, ia fazer, ia acontecer. Aí pergunta, a senhora mora onde? Ah, mora depois de Diamatita, aí você anda mais 10 quilômetros, não sei o que e tal. Aí o escrivão, obviamente, falou, não, perfeitamente, nós vamos fazer para a senhora aqui uma medida protetiva, falando que ele não pode se aproximar da senhora. Aí essa doninha vai para casa com a medida protetiva, falando assim, ó, meu marido não pode se aproximar de mim. A delegacia mais próxima do local que ela estava é 10 quilômetros, está de terra. Como é que essa lei vai garantir essa doninha lá do Diamatita que esse papel aqui vai salvar a vida dela? Então a medida protetiva ela é linda, ela é perfeita. Mas nós temos que realmente pensar e estudar como que nós vamos fazer chegar realmente isso lá na ponta, onde as pessoas realmente vulneráveis estão. Porque, parafraseando aqui, né, a questão do marido da Ana Rica, mas se ele aproximasse dela lá, tinha 5 seguranças armados e ele ia se lascar todo. E agora, beleza, aí volta essa senhorinha lá para Hematita, o marido dela chega lá e a gente não pode duvidar. Quem que vai duvidar? Eu não duvido, os números estão aí. Eu não duvido. Aí como é que ela vai fazer? Quem que vai lá defender ela? Então, esse é o contexto. E essa é a situação que nós, enquanto sociedade civil, temos que chegar e refletir como que nós vamos fazer chegar esses mesmos direitos para essas mulheres. A lei é para todos, mas como que isso vai chegar lá? Existem diversos mecanismos, né? A Lei Maria da Penha prevê, né, que o famoso botão do pânico, né, que a pessoa, né, o agressor, coloca uma tornozeleira, a mulher fica ali com um mecanismo que quando o cara se aproxima, que ele dispara e tal. Mas eu, pelo menos assim, pelo menos aqui na nossa cidade eu não vi. Se eu estiver enganado, a senhora pode me corrigir, viu, doutora? Aqui, pelo menos aqui eu nunca vi, né, nenhuma mulher utilizando esse contexto. Tá? Aí muitos falam, aí a pessoa vai e fala assim, beleza, mas aí, né, denuncie, vocês têm que denunciar. Mas aí essa doninha vem, aí na hora que falou, tá, mas e aí, que vocês vão lá? Não, nós não vamos lá não, nós vamos te dar esse papel aqui, tá? E a senhora volta. Aí ela pensou assim, mas ele falou que se eu viesse aqui, ele ia me matar. Sabe o que ela fez? Ela falou, não, eu não quero fazer mais. Qual outra, né, o outro caminho que ela ia seguir? Não tinha outro. Pô. Não tinha outro. Então, quando se fala de violência doméstica, esse tema, violência doméstica, é justamente por isso que é um tema que tem que ser abordado por todos. Todos, sem exceção. Toda a sociedade civil, homens, mulheres, todos temos que vir aqui e tratar desse tema. Principalmente nós. Eu gostaria de ter visto mais homens aqui. Eu gostaria muito de ter visto mais homens aqui. Porque as mulheres já sabem a dor que elas carregam. Todo mundo tem pelo menos uma situação que ou já vivenciou ou viu alguém vivenciar. E nós homens, né, voltando a essa questão patriarcal, nós estamos nesse processo de evolução. E é louvável, Bernardo, o que você disse aqui, né, que você optou por fazer parte dessa comissão para você aprender. Né, e a gente realmente só consegue aprender, né, vendo ali os exemplos na prática. Eu tenho certeza que vocês recebem pessoas aqui, né, com diversas reclamações, com diversas angústias relacionadas a isso. Então, os homens são fundamentais para participar dessa discussão. Fundamentais. Quando se fala dessa questão de vulnerabilidade, existem alguns fatores que realmente nos chamam a atenção. Não somente pela eficácia dessa lei, dessa norma,
Mas existem questões simples, porque aí eu volto a falar da distinção da mulher que está em situação vulnerável de uma pessoa que tem uma condição melhor. Um exemplo simples. Existem mulheres que estão, de repente, numa situação de violência, que ela não tem condição sequer, de pegar uma condução e ir até a delegacia para fazer um registro. Sequer a condição de pegar uma condução, de ir até a delegacia e fazer um registro. Isso são muitas. Então nós não podemos negligenciar esse fato. Vamos passar o dia inteiro aqui falando, né, de como, né, de conscientização, né, de como vamos combater, de como vamos avançar. Mas eu queria, assim, muito, que toda vez que a gente trouxéssemos esse tema à voga, que nós pensássemos um pouquinho, nessas pessoas que de repente não têm a condição de estarem aqui hoje. Dessas mulheres que não têm a oportunidade de estarem aqui hoje. Desses homens que não têm a oportunidade de estarem aqui hoje. Para a gente, e me coloco, e coloco todos vocês hoje, que eu tenho certeza que qualquer aqui dentro dessa sala tem um celular, tem uma internet. Todos aqui, sem exceção, tenho certeza. Se eu estiver errado, pode levantar a mão alguém. Então, nós estamos, sim, numa situação muito mais confortáveis de que pessoas que realmente estão à margem da sociedade. E quando nós falamos de pessoas à margem da sociedade, isso é um tema, quando eu falo que ele é muito complexo, que envolve toda uma cadeia familiar, e esse ciclo ele vai se repetindo, e a gente vai ficar rodando, e não vamos sair do lugar. Nós não vamos sair do lugar. A instituição na qual eu pertenço, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem um papel muito importante, né, Bernardo? Todos os temas relevantes na nossa comunidade, a OAB sempre esteve presente. Quando da promulgação da Lei Maria da Penha, que inclusive ontem ela completou 19 anos, a OAB se fez presente. Então, todas as situações relacionadas à nossa sociedade de relevância, a OAB se fez presente. Então, nós, enquanto advogados, nós nunca se furtamos, nós nunca vamos nos furtar para participar realmente desse debate, que é um debate de extrema necessidade, extrema importância para todos, para todos. E quando se fala de violência doméstica, eu aqui, mais uma vez, quero tratar de uma questão que muitas das vezes se passa desapercebido. A mulher, ela é a principal atingida no contexto de violência doméstica. Mas aqui nós esquecemos de uma parte dessa engrenagem que ela é muito importante para o prosseguimento desse feito, que são os filhos. São os filhos. Hoje, né, as mulheres elas são recebidas, na sua grande maioria, disse, né, que infelizmente algumas realmente não têm acesso, mas as que são recebidas, elas são recebidas por diversas redes de apoios ali, ó. CREAM, CREAS, CRAS. Mas e os filhos? Doutor João, nós estamos tratando dos filhos, doutor João? Os filhos da violência? Precisamos melhorar. Porque isso deixa marcas infinitas na vida de um filho. Infinitas. E sabe o que acontece quando a gente não trata os filhos? Nós vamos tratar essa mulher que foi vítima de violência, nós vamos punir aquele agressor,
Mas e esse filho que carrega isso aqui no peito? Qual que é a principal referência de um filho? É o pai. Qual que é a principal referência de um filho? É a mãe. Se o filho cresce vendo aquela pessoa que tinha o dever de cuidar, de zelar, maltratando a sua família, maltratando a sua mãe, que é a pessoa que ele mais ama na vida, o que esse filho vai crescer no coração? O que ele vai fazer? A tendência é ele replicar isso. Ele vai replicar isso. Então, quando falamos de minoria aqui também, nós temos que ter essa atenção especial para os filhos. Temos sim que ter programas. Olha, vamos acolher essas mães. E aqui, Tabira, realmente, esses programas de acolhimento à mulher, eu acho assim, fantástico. Mas nós temos que sim ter um olhar especial para esses filhos dessas mulheres também. Será que nós vamos replicar isso? Será que esse filho que cresceu vendo aquilo ali é o normal para ele? Se uma criança, né, de 1, 2, 3, 4, 5 anos, se ele cresce vendo aquele ciclo de violência ali, o que ele acha que é normal para a vida dele? O que ele acha que é normal para a vida dele? É aquilo. Foi aquilo ali que ele aprendeu. As suas referências, foi isso que foi dado a ele. Aí depois, né, quando vemos esses filhos, e agora eu vou trazer esses filhos periféricos, imaginemos agora, né, o filho da Ana Hickman. Psicólogo, terapeuta, viagens. É muito mais fácil desse filho tirar um pouco dessa carga. E agora, o filho de uma pessoa em violência, que está dentro ali da favela, que a mãe não tem condições de pagar uma sessão de psicólogo para essa criança? Não tem acesso a nada? Como que esse filho vai crescer? Então, quando eu falo que a questão da violência ela é para todos, mas essa classe ela está sublinhada, e é por isso. Aí esse filho dessa senhorinha, né, que não teve acesso, ele também não vai ter acesso, e a tendência dele replicar isso, ou então se cair em outras situações, é muito grande. O menino mora no meio da favela. Aí o menino não quer ficar dentro de casa porque está o pai bêbado, bater na mãe, bater nele, bater na família toda. Ele vai para a rua. Aí o traficante está lá com os braços abertos. Vem aqui, meu filho, vem cá. Aí o que ele vai fazer? Vai roubar, vai traficar. Aí o que o Estado vai fazer? Vai se armar, vai subir no morro, vai matar o menino. Simples assim. Vai prender. Mas e aí? Nessa hora da angústia dessa criança, o que o Estado fez? O que nós fizemos? Né? De repente é complexo aqui que eu vou falar, mas é complicado. Imagina você andando aqui, vem um pivetinho aqui e te assalta. Pum, beleza, tem que morrer, tem que isso aqui. Mas se você voltar uma cadeia para trás, e aí, o que nós fizemos? Para evitar desse menino descer e vir aqui me assaltar, entrar na sua casa ou não? Demos escola, demos esporte, demos lazer, demos cultura? Não demos. Aí fica desigual. Aí fica muito desigual. Então, mais um ponto que eu abordo aqui, que eu chamo isso de filhos da violência doméstica. Esses filhos, eles são de suma importância para poder realmente extirpar esse conceito de violência. Porque se nós não tratarmos esse filho, ele vai replicar. Aí ele vai ter filho. E esse filho que ele vai ter, possivelmente, vai ter as mesmas condições que ele teve. E vai ser um ciclo sem fim. E quando eu falo que isso deixa marcas, e deixa marcas profundas na vida de uma pessoa, eu falo aqui com muita propriedade. Eu iniciei a minha fala estendendo alguns cumprimentos e agradecimentos. Mas
foi propositalmente, essa pessoa que está aqui nessa segunda fileira aqui, ó, Dona Eva, minha mãe, está presente aqui. Eu não estendi o cumprimento à senhora, não. Mas foi proposital. Porque essa senhora aqui, ela foi responsável por esse homem que está aqui hoje. Nós vivenciamos em nossa vida, em nossa casa, um ciclo de violência sem fim, sabe? Essa mulher já apanhou. Essa mulher já viu a gente apanhar. Essa mulher tinha um cabelo grandão assim na época. Meu pai cortou o cabelo dela com faca. Meu pai já pôs fogo na casa. E quando eu convidei ela para vir aqui hoje, sabe? E nós não tivemos nenhuma ajuda do Estado. Ela, uma jovem ainda, né, mãe de 3 filhos homens, que hoje realmente são 3 filhos homens. A senhora fez um excelente trabalho. Sou muito orgulhoso de ser seu filho. E o que me chamava mais atenção, sabe? Em meio a isso tudo, a minha mãe sempre falava: ame seu pai, perdoe seu pai. Ame seu pai e perdoe seu pai. Eu e meu irmão, o mais velho, até meus 10 anos, todo mundo tinha um sonho de ter uma bicicleta, alguma coisa assim. O sonho meu e do meu irmão era matar meu pai. Era o nosso sonho, sabe? Porque a gente não conseguia conceber assim, uma pessoa que, né, que tinha a obrigação de zelar pela gente, é uma pessoa que está, né, chega em casa todo dia, aquilo era todo dia. Era todo dia. Bate, bate, bate. Aí eu levantava: não quero conversar com meu pai. Minha mãe: vai lá e toma a bênção para o seu pai. Vai lá e toma a bênção para o seu pai. O Bernardo, sabe qual a única vez que o Estado interviu nisso? Foi na vez que meu pai bateu tanto na gente que eles foram lá e tiraram a guarda da minha mãe. Nossa. Foi a única vez que nós vimos o Estado fazer alguma coisa. Foi a única vez. E quando eu falo que isso traz marcas profundas, isso traz muito, sabe? Eu estou aqui me tremendo, bicho. Já é uma semana complicada, Dia dos Pais, aí, mas você sente falta do seu pai? Dele não, mas do que eu queria ter tido, eu sinto muita. Isso trouxe marcas profundas para a minha vida, sabe? Mas a minha mãe segurou a barra, não deixou a gente desviar. Eu, na minha adolescência, tive problemas com droga, passei por internação, passei por crises psicológicas profundíssimas, e eu só fui aprender isso. Eu lembrava de coisas quando eu tinha 2 anos, minha mãe me carregando no colo e meu pai agredindo ela. Eu tinha 2 anos, eu tenho isso na minha mente, cara. De tão profundas são essas marcas. E quando eu falo, se estamos tratando os filhos das violências domésticas, é justamente por isso. A minha mãe, sem condição alguma, ela conseguiu fazer um bom trabalho. Ela conseguiu nos colocar no caminho certo. Só que nós não podemos esperar que todas essas mulheres sejam uma Eva. Nós não podemos esperar que todas sejam uma Eva. Então nós pensamos assim: nós podemos fazer diferente, sabe? Podemos facilitar a vida de outras Evas, podemos facilitar a vida de outros Eules.
para que essas pessoas não possam ter esse caminho tão tortuoso, sabe? Porque nós chegamos, nós vencemos, né, mãe? Graças a Deus, nós vencemos. Todas as vezes, sabe, meu irmão mora fora, a gente se reúne quando ele vem. Aí sempre nessas mesas a gente, né, olha no olho um do outro e fala, nós vencemos. Mas o caminho foi tortuoso. Então, era isso que eu tinha para trazer. Peço perdão por por essa emoção, mas uma coisa que realmente... Obrigado, Cavone. É uma coisa que realmente mexe muito comigo. E ontem, graças a Deus, eu não tinha lidado essa semana. Normalmente a semana em Dia dos Pais é a semana que eu fico mal. Eu só fui sair do quarto Dia dos Pais depois que eu tive minhas filhas. Porque aí eu já não me dava mais o direito de ficar o dia todo trancado dentro do quarto. Aí quando eu tive minhas filhas, aí eu passei a ter Dia dos Pais, né? Mas aí toda semana, eu não ligo muito bem a semana do Dia dos Pais, mas eu inicio a semana, eu sei que tem alguma coisinha diferente em mim. Aí ontem, na hora que eu falei, bom, vou preparar a palestra. Aí eu falei, poxa vida, domingo é Dia dos Pais. Aí hoje eu levantei, cara, me tremendo, falei, meu Jesus. É uma situação que mexe, mas hoje essas lágrimas aqui não é lágrima de tristeza, não. É lágrima de orgulho de saber o homem que eu me tornei, de ter orgulho da mãe que eu tenho. Ser a pessoa mais especial na minha vida, ser a pessoa mais forte e guerreira que eu conheci na minha vida. Isso é tudo para mim. Tudo. E eu penso que é isso. Durante o dia a gente vai, né, ter a oportunidade de conversar sobre outros temas. Quero agradecer aqui a atenção de todos, pedir desculpa pela emoção, mas realmente são coisas que a gente não controla, mas pelo menos eu consegui finalizar. Normalmente eu preciso da minha véia aqui do meu lado para me dar um cutucão. Foi dando 9 horas, ela não chegou. Eu falei, e aí, minha filha, cadê você? E graças a Deus ela está aqui. E agradeço a atenção de todos. E peço realmente, sabe, quando formos debater esses temas, que não tiremos de mente essa questão dessa fatia do bolo que realmente está numa situação vulnerável. Gostaria muito, 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 Carlinhos, que nós pensássemos numa forma aqui, né, de como que nós vamos fazer isso chegar até essas pessoas. A gente não precisa de ir longe. Tem mulheres, tem famílias aqui passando por ciclo de violência que não conseguem sair porque simplesmente não tem ninguém para estender a mão, cara. E eu acho que isso começa aqui dentro dessa casa, realmente, aqui que a gente tem que discutir. A sociedade civil como um todo, de repente alguém tem uma ideia, uma sugestão, essas rodas de reflexões vão servir para isso. Mas eu fico muito feliz, né, dessa casa estar abrindo a porta realmente para a sociedade vir discutir esses temas. Né? E as pessoas de repente podem perguntar, né? Hoje eu me sinto o melhor pai do mundo. Pode ter alguém para empatar comigo, para ganhar, não tem, né, realmente. Eu sou muito paizão. E por que isso foi possível? Porque a minha mãe foi guerreira, porque Deus providenciou ao longo da nossa vida pessoas, né, que nos deu apoio. Minha mãe, além disso tudo, ela trabalhava fora, em casa de família. Então, essa pessoa que ela trabalhou lá por mais de 20 anos, eu chamo de minha madrinha, ela nos deu essa sustentação para que a gente pudesse realmente trilhar um caminho. Então, são diversas pessoas. Aí, por que você é um bom pai? Porque Deus colocou pessoas no meu caminho. Cito aqui as pessoas que estão sentadas ali, que chamam Antônio Manuel, que é um amigo que eu fiz, na época eu trabalhava na área da Vale. E eu sempre falo, Manel, e isso eu falo de peito aberto, sabe? Você e o Bernardino foram as figuras que eu tenho mais próxima como um pai. Então, obrigado. Obrigado, pessoal.
Os nossos agradecimentos a doutor Euler, Ronilson Dias. E que momento emocionante, né? Que exemplo o Euler e sua mãe dá para todos nós nesse momento. E a gente acaba tendo até que fugir um pouco do script aqui do cerimonial, porque nós acreditamos que nesse auditório vou tentar.